Eu tá gravando. Boa noite, galera. Então, vamos para mais uma aula. Eu tenho uma boa notícia sobre essa aula, que nas aulas passadas a gente teve, então, recursão, teve complexidade assintótica, uma aula mais de matemática, foram as aulas bem pesadas. Hoje vai ser uma aula um pouco mais leve que as outras. A gente vai ver algumas estruturas que tem no C. E assim, um dos motivos pelo qual a gente escolheu o C++ e não o C, por exemplo, é porque ele tem uma biblioteca padrão que ele vem com a implementação de diversas estruturas de dados que são muito úteis, sabe? A gente pode usar e vai facilitar bastante a nossa vida resolvendo os problemas. Vou apresentar aqui a tela. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, tá dando pra ver. Show. Então, beleza. Uma estrutura de dado, ela é basicamente uma forma de organizar os dados que vai permitir com que a gente realize algumas operações de forma mais otimizada e mais simples. E nessa aula aqui a gente não vai ver questão de implementação, isso é mais para o escopo de uma disciplina de estrutura de dados, mas a gente vai ver algumas estruturas que estão disponíveis no C, aprender como é que elas funcionam, quais as funções que a gente pode utilizar e também quais momentos, né, que vai ser melhor para a gente utilizar. Então vamos lá. Vou criar aqui um arquivo. Estão vendo o VS Code, né? Eu vou já dar zoom. Tá bom desse tanto de zoom? Deixa eu ver alguma coisa aqui só pra vocês verem. Tá dando pra enxergar bacana. Oh. Beleza, então deixa eu só escrever aqui a estrutura padrão. Mais alguma coisa? Ô Lucas, pode ficar tranquilo com o chat que eu vou te comunicando. Beleza. Então, beleza. A primeira estrutura que a gente vai ver é o vector. E o vector, ele é basicamente um vetor, só que você pode mudar o tamanho dele enquanto o programa está rodando. Ele é um vetor dinâmico. Então, como é que eu declaro um vector? Deixa eu criar aqui outro arquivinho. A estrutura padrão de um vector é a seguinte: vector, aqui você vai dizer o tipo de dado que você vai guardar nele, e aí você vai dar um nome para ele, que eu vou chamar de valores. Beleza. Então, é basicamente isso. Aqui você vai dizer se ele é um inteiro, se ele é um double e etc. Então, vamos fazer aqui. Vou fazer um vector de inteiros, mais de valores. E aí vocês podem ver que eu não disse o tamanho que ele vai ter, porque o tamanho dele vai mudar conforme a gente vai usando ele. Então, como é que eu adiciono coisa nesse vector? Eu vou digitar o nome do vector, no caso valores, ponto, pushback. E aqui dentro desses parênteses eu vou adicionar o valor que eu quero. Então eu vou colocar, por exemplo, 10. Não, eu vou adicionar aqui mais um valor. Vector.pushback 100, por exemplo. E a forma de você acessar esse vector é basicamente como um vetor normal. Então, se eu quiser imprimir esse 10 aí, eu posso simplesmente dizer valores 0. E se eu quiser imprimir o 100 que eu coloquei, eu posso simplesmente dizer valores 1. E se a gente imprimir isso aqui, se a gente rodar esse programa, né? Então ele vai imprimir o 10 e o 100, que foi o que eu coloquei nele. Ô Lucas, Oi. isso daí é exclusivo do C++ ou no C também tem? No C não tem. Mas se você, por exemplo, você poderia fazer um negócio desses. Tá? Na verdade é uma coisa que você provavelmente vai ver em estrutura de dados, é uma forma de implementar um vector desses. Show? Sim, valeu. Então beleza, a gente já viu aqui. Aí eu posso, por exemplo, ir aumentando o tamanho dele conforme eu queira. Se eu quiser, por exemplo, tirar um valor, eu também posso. Eu posso dar um valores ponto. Uma coisa interessante dessas estruturas é que, diferente de os tipos primitivos, a gente vai comumente utilizar essa notação de ponto. Então, você digita o nome da estrutura que você deu, né? No caso, valores. Poderia ser outro nome aqui, eu digitaria um outro nome aqui. Oh, meu Deus. Eu digitaria outro nome aqui. Então, o nome da estrutura, ponto e a função. Que, no caso,
Nesse caso aqui vai ser popback e ela não vai receber nenhum dado. O que essa função popback vai fazer aqui é retirar o último valor que eu coloquei. Ou seja, o valor que, imaginando que fosse uma linha, o valor que está mais à direita. Então, nesse caso, eu coloquei primeiro 10, depois eu coloquei o 100. Aí, quando eu dou o popback, aí ele retira esse 100. Então, agora a única coisa que vai ter nesse meu vector vai ser o 10. Eu vou escrever isso aqui de uma forma mais interessante, aproveitar e falar logo de outra função que é bem parecida com a string, no caso, que vai ser a função .size, que você pode pegar o tamanho do vector que você que você tem. Então, no caso, posso armazenar isso aqui na variável inteiro, que eu chamei de tamanho, e aí eu poderia estar, por exemplo, pegando o tamanho desse vector aqui. E, no caso, eu vou fazer isso aqui também. Vou declarar essa variável aqui em cima. Primeiro eu vou fazer aqui o tamanho, receber o tamanho do vetor antes de dar o popback, ou seja, eu dei esses dois pushes, com 10 e com 100, vou pegar aqui e vou imprimir também o tamanho dele aqui. Então, valores, não, tamanho, ok. E depois que eu dei o popback, eu vou pegar aqui e imprimir o tamanho dele depois disso. Ou seja, depois que eu tirei o último valor. Então, se a gente rodar isso aqui, então, eu esqueci de dar um espaço bem aqui. Vou dar aqui de novo. Então, beleza. Eu adiciono, vamos lá. Eu dei valores.pushback, adicionei o 10 no vector. Depois eu dei outro pushback no 100. Então, agora o meu vector tem 10 e 100. Aí, se eu pegar o tamanho desse vector e armazenar na variável e imprimir como eu fiz bem aqui, eu estou vendo que meu vector tem tamanho 2. Depois disso, eu dei um popback, ou seja, eu tirei o valor mais à direita, que no caso seria o 100, e aí eu dou um cout no tamanho dele de novo e a gente pode ver que o tamanho está 1. Então, beleza. Entenderam essa noção básica de vector? Oh. Então, beleza. O vector ele tem outras funções que vão ser bem úteis para a gente. Porque, por exemplo, digamos que você já saiba o tamanho do vetor. Claro, que, por exemplo, talvez coubesse utilizar um vetor normal. Mas, digamos que por algum motivo você quer utilizar um vector e você já sabe o tamanho dele. Você pode fazer um valores.resize e aí aqui você vai passar o tamanho que você quer que esse vector tenha. Então, eu vou dizer que eu quero que ele tenha um tamanho 10. E quando você declara um vector só assim, não faz nada, digamos que essa linha não existisse, quando você faz isso aqui, ele está com um tamanho vazio. Beleza? Ele não tem valores ainda. Quando você faz isso aqui, ele vai pegar, vai mudar o tamanho desse vector para 10, que no caso foi o valor que eu passei aqui, e ele vai preencher tudo com 0. Então, se eu fizer aqui um for int igual a 0 e menor que valores.size e eu printar, né, o que é que está nesse vector, a gente pode ver que dentro dele está lotado de zeros. Aí vocês podem perguntar, tá, mas digamos que eu já tenha um vector de tamanho 10 que eu preenchi com alguma coisa e eu dou outro resize nele para um valor menor, para 5. O que vai acontecer é que os cinco valores da direita vão morrer. Então você vai jogar eles no limbo e você vai ficar só com os 5 primeiros que foi que você deu resize no vector. Então beleza. Outra função interessante do vector é a função clear, que também é uma função que está disponível em strings. Então, se você der um nome do vector e ponto .clear, você vai apagar todos os valores dele e ele vai ficar com tamanho 0. Ok, então tem essas funções, beleza. Basicamente, com isso aqui a gente já consegue fazer muita coisa com esse vector, bastante coisa mesmo, mas tem algumas coisas a mais que dá para fazer. Por exemplo, como é que eu pego esse vector aqui e eu vou fazer uma ordenação dele, né? Eu posso utilizar a função sort, que foi a função que o Matheus mostrou Agora eu não lembro em qual aula ele mostrou, acho que foi na de notação assintótica. Mas eu acho que vocês lembram, né, da função sort, que é a função sort, lembram? Como funciona esse preenchimento do vector? Ele funciona como um for.
Excelente pergunta. Sim. Eu vou aproveitar e vou falar logo da complexidade desse vector. A inserção e a remoção do vector, elas são em tempo constante, assim como um vetor. Também esse preenchimento vai ser feito em tempo linear. E só que aí vocês podem se perguntar, tá, mas eu tenho uma estrutura fixa, que é o vetor, que ele também é tempo constante, e eu tenho, por exemplo, um vector, que ele também é tempo constante, só que o vector é um vetor dinâmico. Em teoria, por ele ser um vetor dinâmico e a gente não ter uma noção de como é que ele está realizando as funções, como é que ele está, por exemplo, realizando a expansão do vetor, faria sentido que esse vector ele fosse um pouco mais lento que o vetor. E de fato ele é. Só que uma coisa importante que. Eu respondi sua pergunta, né, Igor? Só que eu já estou partindo aqui para uma filosofia Cara, maior. acredito que sim, você respondeu objetivamente que ele tem complexidade OGN, obrigado. Show, show. Aí era uma coisa que eu já queria comentar sobre complexidade assintótica, porque eu tinha essa dúvida. Um vector ele vai ser sim mais lento que um vetor normal, mas ele ainda vai ser complexidade linear, porque quando a gente está pensando em complexidade assintótica, a gente está pensando em como as coisas crescem. Tipo, não importa se um vector ele tem um tempo de 200 e se um vetor tem um tempo de 1. Os dois ainda são constantes. Então, as coisas só importam quando elas vão para o infinito. Então, um vector vai ser mais lento que um vetor? Vai, mas quando ele for para o infinito, ele vai continuar constante. Assim como um vetor. Então, ok, tudo tranquilo? Espero que não tenha viajado demais e perdido a linha do raciocínio. Mas beleza, então, o que mais que a gente pode fazer? Sim, sorte. Como é que a gente ordena um vector? A gente vai fazer assim. Passar valores.began, essa função aqui do vector. E aqui a gente vai passar valores.end. Como você já deve imaginar, aqui a gente está passando o começo do vector para a função e aqui a gente está passando o final do vector para a função e ela vai conseguir trabalhar em cima dele a partir disso. Então, vamos fazer aqui um teste. Vou fazer um n, esse n, point igual a 0. Eu vou pedir eu vou pedir uma série de números aqui do teclado e eu vou jogar no vector. Eu vou criar aqui uma variável auxiliar. Por quê? Eu vou ler essa variável auxiliar aqui dentro. Out não. Tem. Eu vou ler essa variável auxiliar aqui dentro e aí eu jogo ela no meu vector, né? Então valores.pushback e aí essa variável que eu estou lendo bem aqui, eu estou jogando ela dentro do meu vector. Esse for vai rodar n vezes, esse n vai ser o número que eu digitar no teclado. E aí depois que terminar tudo isso, eu vou ter um vector de tamanho n e aí eu vou ordenar ele e depois vou só imprimir. Então, rodando aqui, vou digitar aqui, eu quero 5 valores, então vamos digitar aqui aleatório, 34, 2, 98, 10, 32. E ó, aqui foram os que eu digitei, né? E aqui foram os que ele imprimiu, ordenado, utilizando a função sort. E tem uma última coisa que eu queria falar sobre vector, que isso é muito legal, que em certos casos ele vai facilitar a escrita do código. Não só no vector, na verdade, isso também pode ser feito com vetor, mas enfim. Que é o seguinte, a gente pode utilizar uma condição diferente aqui dentro desse for. Como? Dentro desse for não, porque desse for aqui eu ainda não estou utilizando. Vocês vão entender. O que é que eu vou fazer aqui, nesse for? Eu vou digitar, vou apagar isso aqui. Eu vou digitar int i, dois pontos, valores, sendo valores o meu vector. E o que é que ele vai fazer aqui? O meu vector, ele é um vector, esse valores é um vector preenchido com alguns números que eu iria digitar pelo teclado. O que ele está fazendo aqui é que
ele pega cada um dos valores do vector e vai jogar direto nessa variável i. Então, por exemplo, se o meu vector for 1, 10, 5, 6, o que ele vai fazer é que ele pega o primeiro valor do vector, 1, joga já nessa variável i. Aí, na próxima iteração do for, pega o outro valor, 10, joga nessa variável i. Na próxima iteração, pega o 5 e joga na i e assim por diante. Então, eu posso simplesmente imprimir esse i, eu já vou estar imprimindo os valores do vector, porque esse i vai receber cada valor do vector. Então, vou digitar aqui só 3 números para ser mais rápido. Vou digitar 10, 2 e 5. E aí ele imprimiu 2, 5, 10, ordenado. Eu estou indo muito rápido, vocês estão entendendo como é que tá? Tá tranquilo? Ô, Lucas, eu tenho uma dúvida. Lança. Para ordenar o vector, é a mesma complexidade de ordenar aquele array normal que a gente fez? Essa função sorte? Uhum. N log N. Beleza. Show. Beleza, fechamos com o vector. É basicamente isso. Agora vamos para a próxima estrutura. Então, deixa eu apagar isso aqui. A próxima estrutura que a gente vai ver é o pair. E a sintaxe dele é pair, tipo do primeiro dado, tipo do segundo dado e o nome do pair. E o pair basicamente é um par, ou seja, ele vai ser dois valores que vão estar contidos na mesma variável. Você vai meio que juntar dois valores que não necessariamente precisam ter o mesmo tipo. Vamos ver isso na prática. Então eu vou fazer um pair de dois inteiros. Eu vou chamar ele de... Melhor, eu vou fazer um pair de um string como inteiro. Eu vou chamar ele de pessoa. E aí o que vai acontecer aqui é que essa variável pessoa, ela vai ser uma variável que vai conter uma string e um inteiro. Como é que eu acesso cada um desses valores? Como eu já disse, essas estruturas elas têm essa sintaxe de ponto, então você vai digitar o nome da estrutura, pessoa, ponto. First vai ser o valor da direita, então no caso, o da esquerda, desculpa. First vai ser o valor da esquerda, então no caso eu escolhi uma string para ser o valor da esquerda. Então eu vou dizer que essa string aqui vai receber João. E aí eu estou pegando o João e estou armazenando essa variável pessoa no campo da string. E a primeira é first, intuitivamente a segunda vai ser second. Então pessoa.second e digamos que João tem 21 anos. Então esses dois dados, João e 21, eles estão armazenados nessa variável pessoa. E aí você consegue armazená-los utilizando esses campos específicos, o first e o second. E aí você poderia se perguntar, tá, mas qual a utilidade prática disso? Porque não é um negócio muito difícil de você implementar separado. E uma utilidade muito interessante do pair é que ele vem com uma comparação um pouco diferente. Se você tentar comparar um pair com outro pair, o que vai acontecer é que ele vai comparar primeiro o primeiro campo e depois ele vai comparar o segundo campo. Caso esse campo aqui dê empate, por exemplo, dê igual. Como assim? Vamos fazer aqui então um pair de int, que eu vou chamar de valor 1, e um pair de int, que vai ser o valor 2. Ok. Então, eu vou dizer que... pronto, aproveitar e citar logo outra forma de criar o pair. É meio chato você ter que ficar digitando first e depois second se você já sabe os dois valores. Então, outra forma de preencher um pair, você pode fazer simplesmente assim. Valor 1 recebe 1 e 2, por exemplo, nessa notação de chaves. Esse daqui vai ser o first, ou seja, vai ser o valor da esquerda. E esse daqui vai ser o second, ou seja, vai ser o valor da direita. Então, beleza. Eu vou dizer que o valor 1 ele vai receber 1 e 2. E o valor 2 ele vai receber 1
e 10, por exemplo. Então vamos lá, digamos que eu faça isso aqui. If valor 1 for maior que o valor 2, eu imprima 1. E se não, eu vou imprimir 2. Só... Ok. Então vamos lá. Se o valor 1 for maior que o valor 2, imprima 1, senão você imprime 2. O que vai acontecer aqui é que como é que ele faz essa comparação de maior? Primeiro ele olha para o first de cada um. Então ele vai olhar, o first do 1 é maior que o first do 2? Não, eles são iguais. Mas agora olha para o second. O second do 2, do valor 1 no caso, que é 2, ele vai ser maior que o second do valor 2, que no caso é 10? Não. Então o que vai acontecer? Ele vai entrar nesse else e vai imprimir 2. Ele imprimiu 2. Agora digamos que eu troque isso daqui por 1. Agora nesse caso o first vai dar empate e ele vai testar o second. O second do valor 1 é maior que o second do valor 2, então agora ele vai imprimir 1. Imprimiu 1. E se o valor for diferente e aqui for maior? Então não tem nem o que pensar, ele vai olhar o primeiro valor, vai ver que é maior, vai imprimir 1. Show. Perfeito. Pergunta sobre pair? Parece programação orientada a objeto. Por que é? Essas estruturas elas são implementadas com orientação a objetos. Aí por isso que elas têm essa como é? Essa sintaxe, né? Ele só testa o second caso o first dê empate, sim. Vai pro second se dá empate no first. Vector bidimensional dá para fazer, Elisa. E na verdade é até interessante porque um vector bidimensional ele não necessariamente é uma matriz. Porque vou até pegar o gen, que eu abri aqui o gen. Veja eu tô como tecnológico. Ó, qual é a noção de por exemplo, um vector? A noção que a gente tem de um vector não, de um vetor. Ó, isso aqui seria um vetor. Isso aqui seria um vetor normal. E aí, digamos, se eu quisesse fazer uma matriz, eu poderia dizer que cada um desses aqui vai ter tipo um vetor para baixo também, numa ideia bidimensional. Então, seria tipo isso aqui. E como o vetor ele tem uma estrutura fixa, então seria isso aqui, seria uma matriz. Ele ia ter essa cara de matriz. Só que o que acontece com o vector é o seguinte, imagina que eu faço um vetor de vectors. Então, cada um desses elementos aqui, ele vai ser um vector. Só que eles têm tamanho dinâmico, né? Eles não necessariamente precisam ter o mesmo tamanho. Então, o que acontece é que à medida que eu for adicionando valores, o que vai acontecer é que esse daqui pode ter mais, esse daqui pode não ter nada, esse daqui pode ter 1, esse daqui também pode ter 1. Então, olha que interessante. A gente não tem uma matriz, mas a gente tem uma estrutura com a cara bidimensional. E o nome disso aqui é lista de adjacência. E a gente vai utilizar muito quando a gente estiver tratando de grafos. Beleza? É massa demais. A programação é massa demais, né? Enfim, vamos continuar. O pé, tá tudo legal com o pé, né? Nenhuma dúvida? Show! Então, beleza. Então vamos fazer um exercício agora. Aqui envolvendo... Deixa eu olhar, eu acho que é isso. Beleza, eu vou ler aqui pra gente... O nome do exercício é Times. E ele diz basicamente o seguinte. As aulas de educação física, em muitas escolas, acontecem da seguinte maneira. O professor entrega uma bola aos alunos, geralmente de futebol, e estes se dividem em times onde jogam partidas alternadamente. A maneira como os times são escolhidos também é semelhante em todas as escolas. Decide-se quantos times serão formados e uma pessoa para montar cada um dos times. Cada pessoa vai escolher alternadamente um dos alunos restantes para fazer parte de sua equipe. Como todos querem ter uma boa equipe, a pessoa que vai escolher o próximo membro do time escolhe aquele, dentre os ainda disponíveis, que possui o melhor nível de habilidade. Assim, os times acabam ficando relativamente equilibrados na soma do nível de habilidade dos jogadores.
Dada uma lista de alunos que serão escolhidos e seus respectivos níveis de habilidade para os times e a quantidade de times que serão formados, mostre como ficarão os times ao final do processo de montagem dos mesmos. E aqui vai ter informações da entrada. Vou resumir a entrada. Basicamente aqui ele vai dar a quantidade de pessoas, a quantidade de jogadores, e aqui ele vai dar a quantidade de times, e aí cada uma das linhas vai ser a pessoa e o nível de habilidade dela. Pessoa, nível de habilidade dela. E na saída você tem que imprimir desse tipo aqui, o time 1, aí quem é que está no time 1, dá uma quebra de linha aqui vazia e vai imprimir nos outros times. Então, bora interpretar o que é que essa questão está dizendo. Vocês entenderam a questão? Mais ou menos, tá? Eu vou dar uma enxugada nela, Igor, aí acho que vai ficar mais claro agora. Deixa eu só ajeitar aqui o celular. Tá. Então, beleza. O que a questão está dizendo? O que a questão está dizendo? Por que não atualizou aqui no meu celular? O Google me odeia. Mas beleza. O que a questão está dizendo? Agora atualizou. É basicamente o seguinte. Digamos que tem aqui uma pessoa J. Ela tem o nível de habilidade 20. Vai ter o C. Ele vai ter o nível de habilidade 10. Vai ter o L. Que ele vai ter o nível de habilidade 7. E vai ter o C. Ah, não, já tem C. E vai ter o D, que vai ter o nível de habilidade 2. Aí, digamos que eu quero formar dois times com esses caras. Então, aqui tem o time 1 e aqui tem o time 2. O que ele está dizendo é que quando os caras vão tirar o time, eles sempre tendem a escolher quem tem a melhor habilidade. E aí vai escolhendo um pro time 1, depois um pro time 2, um pro time 3, até acabar os times e voltar pro 1. Então, nesse exemplo aqui, pro time 1 iria inicialmente o João, porque ele tem o maior nível de habilidade, né? Então, e o João. Aí, beleza, o João já tá aqui. É ele que tá ficando bonito isso aqui. O João tá aqui. Aí agora pro time 2 vai ser, tirando o João que já tá no time 1, vai ser o próximo cara que tem o melhor nível de habilidade. Nesse caso vai ser o C. Massa que eu falei só a letra e agora eu já dei o nome, dizendo que é João. Mas beleza. Esse é o Carlos. Esse daqui é o Carlos, esse daqui é o Lindoval e esse daqui é o Danilo. Beleza. Aí o Carlos veio aqui pro time 2. Aí agora acabou o time 2, volta pro time 1. Aí ele vai pegar o Lindoval. O Lindoval tá aqui. Aí próximo vai pegar o pobrezinho do Danilo, foi o que sobrou. Beleza. Deu pra entender a negócio, né? Exemplo da questão, ele fez 3 times com 14 pessoas, então não precisa. Não, tipo, você só vai colocando por times até acabar a quantidade de pessoas. Ele fala, inclusive, na questão que. É porque eu deu a preguiça em eu não li as entradas e a saída, mas ele fala na questão que não precisa ser a mesma quantidade de pessoas. Deu pra entender? Tá, o único detalhe que eu esqueci de citar que eu lembrei agora é que ele pede que quando você for printar, você printe em ordem alfabética. Então, não é porque o André ele tem mais habilidade que o Fábio, é porque a letra dele vem antes no alfabeto. Vocês têm alguma ideia para resolver esse problema? Alguma sugestão? Então não depende da habilidade? Não. Depende da habilidade para formar os times. Aí só quando você for imprimir na tela é que você vai imprimir em ordem alfabética. Ah, entendi. Então, entendi. O Igor, por coincidência, assim, a gente está fazendo a aula de pé e vector, então, o Igor, a gente vai usar pé e vector. Aí, mas aí, lógica. Qual é a lógica que vocês querem aplicar nisso aqui? Como sabes? Então, beleza. Vamos lá. Qual é a lógica que a gente vai fazer nisso aqui? Então, beleza. Vamos por partes, né?
primeira coisa que a gente vai ter que fazer é armazenar esses valores aqui. Como tem um nome e um número, são dois valores, é bem razoável que a gente armazene eles num pair. Então a gente pode fazer um vetor de pairs e beleza, né? Armazenou. Aí depois que a gente tiver esse vetor de pairs, o que a gente vai fazer é ordenar pela habilidade. E aí, vou até pegar o Jane de novo. Uma página nova aqui que eu não sei onde é que vai poder. Beleza. Então o que a gente vai fazer é, beleza, ordenei pela habilidade. Então o que a gente vai fazer é, digamos que a gente tem aqui então, eu vou colocar só as habilidades aqui, 20, 10, 5, 4. Eu tenho esses caras aqui, é para eu dividir para esses três times aqui. Como a gente já tem um vetor que ele está ordenado do maior para o maior, a gente simplesmente vai iterando por esse vetor bem aqui e vai jogando os caras no time à medida que itera, né? Então, joga esse pra cá, joga esse pra cá, joga esse pra cá, aí chegou aqui, joga esse pra cá. Depois que a gente já tiver isso, cada um desses aqui vai ser um vetor, né? Ou um vector, no caso, que é o que a gente vai usar. Então, depois que a gente tiver separado, a gente só ordena de novo, agora por ordem alfabética, e imprime e corre pro abraço. Deu para entender a lógica da questão que a gente vai usar para resolver? Oh. Então, bora lá. O nome da questão é times. Qualquer estruturazinha básica. Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer é... Manda o link, boa, verdade. Fiz besteira. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer então é um vetor de pairs, né? Eu vou utilizar vector porque a gente está estudando vector. E o interessante é que, tipo, eu posso passar um pair para um vector. Então, quando você começa a combinar essas estruturas, o negócio vai ficando realmente poderoso. Então, o que eu vou passar aqui para esse vector é um pair. Ele vai ser o quê? Int string, ou seja, eu vou armazenar a habilidade e o nome dos caras. E eu vou chamar isso aqui de jogadores. Então, beleza. Um vector de pair int string para armazenar os jogadores. Putz, eu vou ter que logar de novo. Não quero logar não. Deu certo. Tá. Me perdi aqui. Beleza, a gente vai ter que ler esses caras, então vamos ler. Primeiro eu tenho que ler a quantidade de caras e a quantidade de times, né? Então vamos fazer isso aqui. N e T. N sem T. Aí eu vou fazer aqui um for para ler, né? Os jogadores. 0 e menor que N. Mais. Eu vou criar duas variáveis auxiliares aqui, que vai ser uma para o nome, eu vou chamar de nome. Isso aqui é só para a gente conseguir ler do CIN, depois a gente já joga direto no vector, né? E aqui vai ser a habilidade. Então eu vou ler nome habilidade, e eu já vou jogar isso aqui para o vector. Então jogadores, ponto, pushback. E aqui, ó, utilizando a estrutura de chaves para fazer o vector, né? Eu vou colocar habilidade e jogador e nome. Habilidade e nome. Lembrar de sempre colocar na ordem que você declarou aqui o negócio. No caso, ele manda primeiro o nome, depois ele manda a habilidade, beleza. Então a gente já leu isso daqui. Legal. Lendo isso aqui, agora a gente tem que ordenar, né? Então, bora utilizar a função sort. Só que agora um detalhe importante. A função sort ela vai sempre ordenar do menor para o maior. Então a gente vai ter que escrever uma função personalizada para entregar para a função sort, como o Matheus mostrou também. Então vamos lá colocar aqui a função sort, jogadores,
ponto begun, jogadores ponto end, jogadores ponto end. Beleza, e aí a gente vai escrever bem aqui e mandar aqui a função de ordenação, porque como ela ordena do menor para o maior, a gente tem que falar para ela que é para ordenar do maior para o menor. Então vamos escrever aqui essa função, lembrando que ela sempre retorna um booleano. O nome da função eu vou chamar de ordenabilidade. E olha aqui, a gente tem o vector e cada um dos valores desse vector é um pair de int e string. Então, o que essa função aqui ela vai receber quando ela for comparar vai ser um pair de int e string. Então, pair de int e string é A. Ela compara dois valores, né? Então, pair de int e string B. E aí, o que é que eu quero nela? Eu quero que ela retorne que A.first. O A.first é quem? É o int, ou seja, o int é a habilidade. A.first maior que B.first. Então, desse jeito aqui, ela vai ordenar do maior para o menor. Ela vai testando os valores e aí se um valor for menor que o outro, ela faz a troca. Se eu quisesse, no caso, digamos, se eu estivesse fazendo do menor para o maior, não seria necessário. Mas se eu quisesse, era só fazer isso aqui, que é ela entender que ia ser do menor para o maior. Mas não precisaria fazer porque ela já faz isso, né? Então, enfim, a gente já tem aqui a função. Vamos só passar ela para a função sort. Então, ordenar habilidade. Lembrando de não abrir e fechar parênteses aqui, senão vai dar errado. Você só escreve o nome dela aqui. Então, beleza. Vamos ver se tá ordenando tudo ok, né? Então, vamos fazer aqui um for. Para a gente ver se tá tudo ok, né? Quando um problema é complexo, é interessante que vocês vão fazendo os passos e tipo, completei um pedaço do problema, já testa para ver se está tudo ok. Porque tem uns problemas que são grandes, complexos, que seu código vai dar muitas linhas, que aí se tu deixar para testar, depois que você tiver o programa pronto, menino, você vai longe. Testando, porque tem muita... Então, fez um pedaço do programa, já testa. Só por garantia, né? Então, eu vou utilizar aquele outro tipo de for que eu mostrei lá, né? Que é esse daqui, só para ficar uma escrita mais simples. Então eu vou imprimir aqui jogadores. Isso. Não é jogadores não. É porque eu coloquei int aqui. Como ele está armazenando o pair de int string, então é razoável que você coloque o mesmo tipo, senão ele vai dar erro. Beleza. Então nesse i ele vai armazenar cada um dos jogadores e aí eu vou só imprimir aqui. Jogadores.first. Passo. Jogadores.second. Eu vou dar uma quebra de linha, vamos ver se ele está imprimindo i.first. E bora ver se ele está imprimindo legal. Vou pegar aqui. Tá. Agora tem que ver onde é que começa e onde é que termina. Termina no Rafael 17. Tá. Rafael 17, então Ronaldo 55, 30, 17. Show, tá ordenando. Pobrezinho do Rodolfo, 0 de habilidade. Tá ordenando do maior para o menor. Então, beleza. Tá ordenando correto. Vamos passar para a próxima parte do programa, que é... Agora a gente tem que separar os times, né? Como é que a gente poderia fazer para separar esses times? Eu posso fazer um for, né? Então, for int igual a 0 e menor que jogadores.size. Ou seja, eu vou estar percorrendo esse... Cadê o vector? Esse vector bem aqui. E mais. Aí, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia colocar aqui uma variável que eu chamaria de j. J igual a 0. E aí eu ia passando pelo i e eu ia garantir que esse j ia sempre ficar entre 0 e a quantidade de times. Então antes, um negócio que eu lembrei, a gente tem que fazer os times, né? Então eu vou fazer com o vector também.
E esse vector vai ser um vector de padding de string também. E deixa eu ver aqui. Vai ser os times. E aqui vai ser um vetor de times, tá? Porque a gente vai ter o vector vai guardar os nomes dos jogadores que a gente que tem em cada time. E aí vão ser N times. Então, o tamanho disso aqui, deixa eu olhar aqui qual é o tamanho do T. 1000. Então eu vou logo declarar esse vetor de vectors logo com 1010. Vou colocar 10 de sobra porque aí não tem perigo desse bicho estourar. Então beleza, estamos com o vetor de vectors que vai armazenar os times. Aí a gente poderia fazer o quê? Esse J ele ficaria variando até a quantidade de times. Então eu poderia colocar if J for maior ou igual a T, J recebe 0. Eu poderia fazer isso aqui. E aí eu pegaria cada jogador I, jogaria no J, aumentaria o J e ia repetindo isso. Mas eu quero fazer de uma forma mais elegante para mostrar uma propriedade legal para vocês do módulo. Eu não lembro se o Matheus ou o Marcos já mostrou ela, mas qualquer coisa fixa. Eu faço é o seguinte. Beleza, deixa eu pegar aqui o celular. Um instante. Tá, então digamos que eu tenho aqui o time 0. Por que eu estou colocando... Espera, se atualiza. Eu tenho aqui o time 0. Por que eu estou colocando time 0? Porque eu estou armazenando isso aqui num vector. E o vector ele vai começar com 0. Então eu vou falar dessa forma porque é a forma que a gente vai armazenar no vector. Eu tenho o time 0. Vamos dizer que eu tenha 3 times. Eu tenho o time 0, time 1 e time 2. Aí aqui eu tenho... eu vou desenhar uma bolinha para ser o jogador. Então aqui eu tenho o primeiro jogador, aqui eu tenho o segundo, aqui eu tenho o terceiro. E esses jogadores aqui, eles já estão ordenados eles já estão ordenados por habilidade, a gente já ordenou. Então aqui está o de maior habilidade, aqui está o de menor, aqui está o segundo maior habilidade, terceiro maior habilidade e assim por diante. Como é que o nosso código deve funcionar? Esse primeiro cara bem aqui, ele vai ter que ir a esse vetor aqui. Vai ter que ir para o time 0. Aí depois esse cara vai ter que ir para o time 1. Depois esse cara vai ter que ir para o time 2. Aí esse cara, acabou, não tem mais time, vai para o time 0. Vou até aumentar a quantidade de caras aqui, só para ficar mais interessante. E esses caras aqui, eles vão ter o índice do vetor que eles estão armazenados. Então, esses caras bem aqui, eles estão armazenados no vector que, tipo, esse daqui vai ser o jogador 0 do vector. Esse daqui vai ser o jogador 1 do vector. Esse daqui vai ser o jogador 2 do vector. Esse daqui vai ser o jogador 3. Esse daqui o 4. Esse daqui o 5. Como é que a gente pega uma quantidade de números de um tamanho qualquer e normaliza ela dentro de uma quantidade limitada de números? É isso que a gente quer fazer. A gente quer pegar uma quantidade, pode ser N jogadores, e a gente quer fazer com que eles caibam em um número X menor que esse N, ou maior, menor ou maior. Então o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o módulo. Módulo que eu digo o resto da divisão, tá? O operador de resto da divisão. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pegar, esse daqui é o I, tá? Eu vou chamar isso aqui de I. E eu vou chamar isso aqui de J. Tá? Como é que a gente pega cada um desses Is e joga em cada um desses Js? O que a gente vai pegar, a gente vai tirar I, resto da divisão, por T, sendo T a quantidade de times. Por que que isso aqui funciona? Vamos lá. Quando você tira o resto da divisão, você garante que os valores vão estar entre 0 e t menos 1. Por quê? Vamos lá, 0. 0, no caso a quantidade de times aqui é 3, né? Então t é igual a 3. 0. 0 resto da divisão por 3. 0. Resto da divisão por 3, isso aqui vai dar 0. Então esse primeiro cara vai cair aqui. 1
Resto da divisão por 3 vai dar 1. Esse cara vai cair aqui no 1, né? 2, resto da divisão por 3 também dá 2, né? Porque é menor. Então esse cara vai cair aqui no 2. Aí agora que fica interessante. 3, resto da divisão por 3 é quanto? É 0. 3 dividido para 3 dá 1. Então o resto da divisão é 0. Aí ele cai aqui. 4, resto da divisão por 3 vai dar 1. O 4, resto da divisão, 4 divisão por 3 dá 1. Então o resto da... Não, meu Deus. Tá certo. 4 divisão por 3 dá 1 e sobra 1. Então esse cara cai aqui. 5 divisão por 3 dá 1 e aí sobra 2. Então esse cara cai aqui. Eu me confundi para explicar, mas vocês entenderam a doideira? Vocês entenderam a ideia de que como o módulo no caso o resto da divisão, ele vai normalizar uma quantidade n de números em um espaço específico? Beleza. Por que a gente está fazendo assim? Porque é muito mais bonito de fazer assim. Muito mais. Eu acho legal demais fazer assim. Funcionaria da mesma forma fazer do outro jeito, não tem problema, mas... Enfim. Tá, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo aqui times. Aí beleza. Que vai ser... Esse I vai ser o jogador em específico. Estou passando pelo vetor jogador. E resto da divisão por T. Lembrando que o T é o número de times. E resto da divisão por T vai receber jogadores I. Olha aí. Por que não está deixando receber? Pra dar um pushback, não? Não, é verdade. A gente está trabalhando com vectors, então não é assim que atribui para um vector, tem que dar o pushback. Jogadores I. Legal. Então, em uma linha só, a gente fez bonitinho. E não acabou ainda, a gente já separou os times, só que agora a gente vai ter que ordenar, né? E tem que ordenar por ordem alfabética. E aí vem outra propriedade legal das strings, que a gente simplesmente pode usar o operador de comparação mesmo para as strings. Então a gente vai utilizar o sort de novo. Sort, eu quero dar um sort em quem mesmo? No caso eu tenho que dar para cada um dos times, então a gente vai fazer um for igual a 0 e menor que t é a quantidade de times. E aí eu vou dar um sort no time I gan, time Z end. E aí agora eu preciso também fazer uma função. Preciso também fazer uma função para fazer essa comparação aqui. Então vamos fazer. O ordenar nomes. Eles também vai receber um pair de int string. Só que dessa vez eu vou dar um return de a.second, da direita, string a.second, menor que b.second. Então aqui eu estou testando se... Por que menor? Porque lembra que na tabela ASCII, na tabela ASCII no alfabeto, né? O A é uma lógica de menor, seria vir antes, né? Então o A vem antes do B. Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Só para não confundir, porque eu estava falando aqui A, B, só que A, B é o nome das variáveis, aí poderia confundir. Então a gente tem aqui A, B, C e bababá. O C vem depois do A, então meio que o C seria maior que o A. Isso se confirma na tabela ASCII. Mas enfim, eu estou complicando, o negócio não precisa, vocês entenderam a lógica. Então beleza, tá no jeito a função de ordenar, a gente só passa ela aqui. Ordenar nomes. Show! É para estar ordenado, então a gente só precisa imprimir agora. Então for vamos então fazer aquele int lá mais bonitinho, né? Vamos fazer uma vector. Vamos ver se vocês pegam isso aqui. Vector de int string time. E aí aqui vai ser times. Ok? Acertei. Entenderam isso aqui? Vocês entenderam por que a linha é desse jeito?
Mas times é um array, não é um vetor, né, não? Mas funciona com vetor também, eu testei, inclusive. Mas aí ele vai até o t igual a 1000, 1010 não. Ah, verdade, boa, boa, tem razão. Matheus encontrou um problema aqui que ele. Ó, como eu declarei o vetor aqui até 1010, então se eu fizesse isso aqui, ele ia percorrer até o final do meu vetor, que no caso seria 1010. Eu coloquei 1010 exatamente para sobrar, né? Então, boa, tem razão. Então a gente não pode fazer isso aqui. Então, int igual a 0 e menor que t, mais. Agora sim, eu posso fazer outro for aqui. Int j. Ah, não, no caso, vamos lá. Olhando aqui para a entrada, eu tenho que imprimir time 1 e aí os jogadores. E aí time 2 jogadores. Então a gente vai imprimir isso aqui. No caso, out time. Eu vou imprimir em mais um, porque o meu i ele começa do zero. Aí agora a gente faz um for percorrendo cada um dos jogadores do time. Vai ficar 0, j menor que time z size. Então mais. E aqui eu imprimo cada um dos jogadores, que no caso seria times IJ. Times IJ. Ponto. Deixa eu olhar aqui. Eu botei o nome no segundo, né? Botei o nome no segundo, então eu tenho que imprimir primeiro o second. Passo. Não, deixa eu olhar aqui como é. Ah, não, eu imprimo só o nome. Tô falando besteira, então eu imprimo só o nome e acabou. End L. E quando termina isso aqui tudo, eu tenho que dar uma quebra de linha também, que é justamente essa quebra de linha que era para estar bem aqui. Ok, eu acho que é isso. Ô, Vou Lucas, testar. Opa, antes de você testar, você pode dar uma explicadinha nesse outro jeito de escrever o for aí? outro tipo. Com a Ah, sim. dúvida aqui entre a galera. Deixa eu só. Beleza. Outro jeito de escrever o for. O que? Deixa eu desenhar. Tá ficando tipo a dúvida do porquê o time ZJ. Porque. Entendi. Achei que era o outro for. Beleza. Desenhar do mesmo jeito, porque desenhar facilita a vida. Deixa eu só pegar aqui o celular de novo. Uhum. Pronto. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu vou chamar só de T, tá? Esse aqui é o T. E esse T vai ser esse times aqui, ó. Esse times, ele é o quê? Ele é um vetor de vectors. E cada elemento desse vetor de vectors vai ser um pair de int e string. Ou seja, dentro desse pair vai ter um int e um string. Então, como é que é isso de uma forma mais visual? Esse vetor ele vai ser aqui, ó. Ele vai ser pan, pan, pan. Deixa eu desenhar essa novinha. Vai ser isso aqui, ó. O que é cada um desses quadrados? No caso, cada um desses quadrados vai ser um vetor por si só. Então, isso daqui é um vetor normal. Que esse vetor normal, ele vai armazenar o que em cada posição? Um vector. E um vector, por sua vez, é um vetor dinâmico. Então, o que acontece é, digamos, aqui é o time 0, né? Então, quando eu for colocando os jogadores aqui, ele vai descendo. Aqui é o time 1. Se eu for colocando jogadores aqui, ele vai descendo e assim por diante. Para eu acessar cada vector desse vetor de vectors, eu utilizo o primeiro campo, né? Então, que eu estou chamando de i. Utilizo o primeiro campo. Então, quando eu digo t de i, eu estou acessando cada um dessas posições aqui, ó, que por sua vez são vectors. Mas o vector, ele também se comporta como um vetor. Então, por sua vez, ele também tem posições. Então, aqui
Então, aqui, agora é a posição que eu estou chamando de J. E essa posição, por sua vez, eu não devia ter apagado, agora que eu me toquei. Essa posição, por sua vez, vai ser uma posição do vector. Esse J é uma posição no vector I desse vetor de vectores. Deu para entender? Boa. Vamos lá, então, rodar, né? Tá no jeito, vamos rodar. Vamos ver aqui. Time 1. André, Fábio, Felipe, Ronaldo, Thiago. André, Fábio, Felipe, Ronaldo, Thiago. Time 2. Álvaro, Arthur, Rodolfo, Rodrigo, Rogério. Álvaro, Arthur, Rodolfo, Rodrigo, Rogério. Time 3. Lucas, Rafael, Ricardo e Robson. Ok, tá certo. Vamos então testar aqui o outro. Time 1, Greg, Richard. Time 2, Rupert. Time 3, John. Tá ok, então. Vamos mandar e ver se roda. Oh, meu Deus. Eu nem vi que assim é Lucas Noronha, 1, 2, 3. Putz, o cara me descobriu. Droga, saiu da questão. Ah, tem que ser, meu amigo. Protegido. Teve a solução. Beleza, vamos ver se passa. Passou. Alguma dúvida até esse ponto? Não. Ô, Lucas, só queria ressaltar que disseram aqui no chat, alguém disse que o Rodolfo é que nem você nos rachos. Ah, tá certo, é verdade. Pior que é verdade. O Marcial tá entregando, né? Da hora. Cadê? Pós-quarentena vai ter o racha, hein? Bora marcar. Pô, legal que a próxima vez que tiver um racha, já tem um programa pra separar os times, né, velho? Verdade. Para pensar aí. Prontos. Então, beleza. Vamos lá pro próximo conteúdo, então. Próximo conteúdo, próxima estrutura que a gente vai ver. Eu tô botando só o nome das estruturas aqui, mas enfim, é o set. Set, que tradução em português seria conjunto, e ela se comporta exatamente como um conjunto. Então, o set você vai digitar o tipo dele e o nome do set. Tá. Quais são as características desse set? Ela é uma estrutura que ela vai implementar inserção, remoção e busca em log de n. Essas três operações vão ser realizadas em log de n e tem uma característica importante dela, que é ela não aceita elementos repetidos. Por isso que ela é chamada de set. Um conjunto você não tem elementos repetidos. Então, ela é basicamente isso. Vamos ver ela na prática. Vou dizer aqui o set, vou fazer um set de int, conjunto. E a gente tem então um set padrão. Beleza, então vamos para inserir elementos nele, conjunto, a mesma notação. Aí a gente usa a função insert e aqui a gente manda o elemento que a gente quer inserir dentro desse conjunto, desse set, né? Vou inserir 10, vou inserir o ponto 100, eu vou inserir 1000. Beleza. Aí agora dentro desse conjunto já tem essas três. E aí a gente pode pegar o tamanho do conjunto da mesma forma que a gente faz com o vector, da mesma forma que a gente faz com o string. Eu vou dizer tamanho. Vou pegar aqui o tamanho desse conjunto, vou dar um
imprimir aqui no tamanho do conjunto, só para a gente ver que realmente está com tamanho 3. A gente rodar esse programa aqui, tamanho 3. Ok. Como é que eu apago elemento desse set? Eu posso fazer o nome do set, conjunto.erase, e aí eu digo qual é o valor que eu quero apagar, que é o 10 no caso, né? Quer dizer, poderia ser qualquer um, eu escolhi o 10. Então, beleza, apagou esse elemento, e aí se eu der para ver, a gente vê o size dele, né, o tamanho. Eu imprimir isso aqui. Então, a gente vê agora que o tamanho dele caiu para 2. Beleza. Ele implementa busca, ele implementa inserção, remoção e busca. Então falta a busca. Como é que a gente faz a busca nele? A gente vai utilizar uma função chamada count. E é assim. Conjunto.count. E aí a gente vai dizer qual é o elemento que a gente quer buscar dentro desse conjunto. Então eu quero buscar o 1000. O 1000 está dentro dele. E aí o que essa função aqui ela vai retornar é 1. Ou seja, verdadeiro. Se ele tiver dentro, e 0, ou seja, falso se não tiver. Então, if conjunto.count 1000, eu vou imprimir que 1000 tá conjunto. Else, eu vou imprimir que 1000 não está. Só uma perguntinha rápida. Sempre que tiver um if, tem que ter um else? Ou um else if? Não obrigatoriamente, é opcional, Assim. tá, o else. Certo. E vamos fazer também pro um valor que não está no conjunto. Eu faço no caso pro 10, que foi o valor que eu retirei do conjunto bem aqui nesse conjunto.erase. No caso, 10 não está no conjunto. 10 não está no conjunto. Vamos rodar então. Bugou. Mas tudo bem. Aqui a gente 13, aqui a gente já tinha visto, né? 1000 está no conjunto. Aqui é o está, que eu esqueci que bugava o caractere, mas enfim. E aqui 10 não está no conjunto. Alguma dúvida sobre 7? Tudo tranquilo? Esse count é um bebê? Na verdade, não. Ele funciona de uma forma muito parecida. Na verdade, esse set ele é a implementação de uma estrutura que é árvores rubro-negras, e por sua vez é um tipo específico de árvore binária de busca. Então, a lógica é exatamente a mesma de uma busca binária. Você vai dividir as coisas ao meio e vai dividindo várias vezes ao meio. É por isso que, inclusive, a complexidade é a mesma, mas a implementação é de uma forma um pouco diferente, sabe? E vocês vão ver isso também numa disciplina de estrutura de dados, muito provavelmente. A implementação de uma árvore rubro-negra e árvore binária de busca, etc. Beleza? Mais alguma dúvida? O Lucas não gosta de beber, mano. Eu gosto. Quer dizer, busca binária, eu gosto. Se o bebê não for meu, eu gosto também. Não, peraí, não. Falei, não. Agora que eu me toquei, que foi meio errado que eu falei. Ainda bem que tá gravado. Não, esquece. Apaga. Não, eu não falei isso. Bora continuar. Bicho. Não, eu vou cortar. Ih, o cara tá gravando. Beleza. Bora continuar. Então, beleza, tá tudo certo com esse set, né? Vamos então. Beleza, o set tá ok, vamos para a última estrutura. Eu queria fazer um exercício sobre o set, mas o tempo tá curto. Se sobrar, eu faço no final. A última estrutura que a gente vai ver é o struct. E na verdade o struct ele é um pouco. Ele é parecido, mas ele é um pouco diferente dessas estruturas porque ele já é uma coisa que vem no C.
Diferente dessas outras que não tem no C, a struct ela já está no C. Então, basicamente, a struct ela vai ser um tipo composto de dado, que é basicamente uma variável que vai armazenar várias variáveis. É tipo um pair, só que para n variáveis. Você escreve struct, o nome da struct, abre chaves, e aqui você vai dizer tipo e nome da variável 1, tipo, nome da variável 2, e reticências. E aí você tem que colocar um ponto e vírgula no final. É uma sintaxe um pouco diferente do geral, porque normalmente quando você abre chaves você não precisa de ponto e vírgula, mas nesse caso você precisa. Então beleza, bora implementar isso aqui na prática. Eu vou fazer um struct, que o nome dela vai ser pessoa, e essa pessoa ela vai ter uma idade, ela vai ter um nome, string nome, e ela vai ter um double peso, altura. E aí pronto. Então aqui você ainda não está declarando a variável, aqui você está criando o tipo composto de dado pessoa. Como é que eu declaro um struct pessoa? Eu vou fazer struct pessoa e aqui você vai dar o nome da struct. Então aqui de fato eu estou declarando, eu vou chamar funcionário. Isso aqui vai ser uma variável funcionário que ela é do tipo struct pessoa. Beleza, como é que eu acesso os campos desse funcionário? Mesma lógica de tudo que a gente já viu até agora. Funcionário.idade, ele vai ter 32 anos. Funcionário.nome, é o Cláudio. E o Cláudio ele tem 70 de altura. E pronto, basicamente você faz isso aqui e para preencher um struct, né? Certo? Dúvidas? Nossa, bicho, os caras. Não. Droga. Dúvidas? Ou tá tranquilo? Oi? Eu caí. Estamos aqui. Ah, tá. Eu tinha caído. Beleza, então. Acho que não tem dúvida. Ei, um cara lá no comecinho falou, não sei se você viu, ele falando que ele tava com dúvida nas atividades vetores, se vocês vão resolver elas. Assim, eu gravei um vídeo de resolução da maioria das questões, só anotei ainda. Até o final da aula, Certo. que minha internet Ok. tá ruim. Caso de investigação. Não, macho, ó. Não. Enfim. As resoluções dos exercícios também já estão no GitHub, então se vocês quiserem já ir dando uma lida, tenta sempre quebrar bastante cabeça antes de dar uma olhada, mas já tá lá. Então beleza. Qual é a funcionalidade dessa struct? Além de, claro, você conseguir agrupar vários dados numa mesma estrutura, o que é muito útil, isso aqui é útil especialmente em ordenação. Porque imagina que, por exemplo, você tem um vetor de funcionários e você quer, por exemplo, ordenar eles pela idade, mas você quer mostrar o nome e a altura. Seria horrível fazer isso aqui com variáveis separadas, mas quando você faz isso com struct, está tudo acoplado. Então, por exemplo, eu não vou fazer realmente o exemplo, mas vou só dar a ideia aqui. Você escreveria uma função para jogar para a função sort, que seria basicamente então ordenar, por exemplo, a altura. E aí, a ordenar a altura, digamos que seria um vetor de funcionários, né? Por exemplo, vetor de funcionários. E aí, quando esse vetor de funcionários estivesse passando pela função sort, então você ia ter. Cadê só para desbugar?
Vendo isso aqui. É porque tu Ah, declara a função bool lá em cima, meu mas Deus. não abriu e fechou a chave. Essa Pronto. parte eu vou garantir que eu vou cortar do final, porque meu Deus do céu. Struct pessoa, no caso o vetor de funcionários passaria para struct, né? Seria um struct pessoa A, struct pessoa B, por exemplo. E aí, simplesmente return A ponto. Eu quero fazer pela idade, então, os que têm maior idade, A ponto idade, B ponto idade, B ponto idade. E aí, isso aqui ia ordenar tudo pela idade. Se você passasse esse vetor de funcionários para cá, no caso para uma função sort, e você passasse isso aqui para a função sort também, ele ia ordenar a struct de pessoas, que eu dei o nome, né, de pessoas. Ele ia ordenar pela idade e você teria o nome e a altura sendo ordenados junto. Então, claro. Lucas, Oi. não tem problema chamar o struct pessoal lá na função bool antes de declarar a struct? Excelente pergunta. Eu provavelmente tenho. Muito provável. Eu só não falo com certeza, porque Eu tô certeza só tem perguntando, da morte, mas eu tô declare as perguntando coisas porque eu antes. também não sei não. Aí, Pois é. Na dúvida, sempre declare o que você vai usar embaixo, sempre declara primeiro, porque ele vai lendo de cima para baixo, né? Então, se ele vê isso daqui, provavelmente ele vai olhar isso aqui e pensar, que diabo é um struct pessoa, porque ele ainda não chegou na struct pessoa. Só por isso em carta de consciência, deixa eu rodar isso aqui e ver se ele dá um erro. Deu, realmente ele deu, ó, aqui. Ele não, se eu jogo isso aqui para baixo e rodo, agora vai dar certo. Deu certo, show. Então, tem 10 minutos, dá pra fazer um último exemplinho, que esse exemplo aqui ele... Vamos lá. Beleza. Troca de cartas. Alice e Beatriz colecionam cartas de Pokémon. As cartas são produzidas para um jogo que reproduz a batalha introduzida em um dos mais bem-sucedidos jogos de videogame da história. Mas Alice e Beatriz são muito pequenas para jogar e estão interessadas apenas nas cartas propriamente ditas. Para facilitar, vamos considerar que cada carta possui um identificador único, que é um número inteiro. Cada uma das duas meninas possui um conjunto de cartas e, como a maioria das garotas de sua idade, gostam de trocar entre si as cartas que têm. Elas obviamente não têm interesse em trocar cartas idênticas, que ambas possuem, e não querem receber cartas repetidas na troca. Além disso, as cartas trocadas em uma única operação de troca, Alice dá para Beatriz um subconjunto com N cartas distintas e recebe de volta um outro subconjunto com N cartas distintas. As meninas querem saber qual é o número máximo de cartas que podem ser trocadas. Por exemplo, se Alice tem um conjunto de cartas, que está aqui o conjunto, e Beatriz tem esse conjunto aqui, elas podem trocar entre si no máximo 4 cartas. Escreva um programa que, dados os conjuntos de cartas que Alice e Beatriz possuem, determine o número máximo de cartas que podem ser trocadas. Aí tem explicando detalhes da entrada. Basicamente, esse primeiro valor vai ser a quantidade de dígitos da Alice e o segundo vai ser a quantidade de dígitos no caso de cartas, né? De cartas da Beatriz. E aí a saída vai ser a quantidade de cartas que elas podem trocar entre si. Deu para pegar uma intuição da questão? Vocês entenderam o enunciado? Show. Tá, como é que a gente vai resolver essa questão, então? Vamos dar uma olhada aqui. Vai ter esses dois conjuntos de cartas, né? De Alice e Beatriz. E o que acontece é que esses conjuntos de cartas a gente já tem que de cara eliminar as repetições. Porque elas não querem trocar cartas repetidas. Então a gente já elimina as repetições disso aqui. Como é que eu sei quantas cartas elas podem trocar? A Alice ela não vai trocar uma carta com a Beatriz, sendo que a carta que ela está trocando, a carta que ela vai receber da Beatriz, ela já tem aquela carta. Ela não quer a carta que ela já tem. A Beatriz do mesmo jeito. Então o que acontece? A gente vai olhar das cartas que a Alice tem. Quais são as que a Beatriz não tem? E das cartas que a Beatriz tem, quais são as que a Alice não tem?
a gente vai ter dois números. A quantidade de cartas que a Alice tem, que a Beatriz não tem, a quantidade de cartas que Beatriz tem, que a Alice não tem. A resposta vai ser o menor desses dois valores, porque ele quer saber o número máximo de cartas que eles podem trocar. Então, tipo, se a Alice pode trocar 10 e Beatriz só pode trocar 5, elas só vão trocar 5, porque a Beatriz não pode trocar 10. Deu pra pegar? Então vamos fazer isso aqui na prática, né? O que é que a gente vai usar para fazer isso aqui? A gente vai usar set e vector. Vocês vão ver como. Então, e cartas. Então, beleza. A entrada vai ser a quantidade de cartas que Beatriz tem, a quantidade de cartas que Alice tem, a quantidade de cartas que Beatriz tem. Então, int A, int B, eu vou ler A e B. Como é que a gente vai fazer essa lógica aqui? A gente vai usar o set para eliminar as repetições. Então, a gente vai logo ler todas as cartas e vai jogar dentro de um set. Por que a gente vai fazer isso? Porque é muito mais fácil fazer isso com o set. O set facilita muito a nossa vida nesse sentido. E no caso, eu vou pegar esse conjunto aqui, quando eu jogar ele dentro do set, ele vai estar sem as cartas. Só que a gente não vai utilizar o set de fato, o set vai ser um auxiliar, porque a gente só quer eliminar as repetições e jogar isso para um vector. Porque o vector a gente vai conseguir percorrer ele e aí poder fazer a comparação. Eu poderia percorrer um set? Poderia, só que não é a função do set, tipo... Até dá, mas se você está usando um set, você tem que percorrer ele, então pensa que talvez tenha outra forma de fazer. Se vocês quiserem, depois eu mostro como é que percorre um set, porque ele tem uns detalhes que é meio coisado para explicar agora. Mas beleza, então vamos fazer isso aqui. Qual a ideia? A gente vai receber as cartas. Então primeiro a gente vai receber as cartas da Alice. Eu vou criar aqui um variável auxiliar, só para receber o valor. Auxiliar. E aí, vamos lá, ler auxiliar. E o que é que a gente vai fazer aqui? Se eu criar o set, né? Eu vou ter aqui um set, set chamado Alice e um set de inteiros chamado Alice e um set de inteiros chamado Beatriz. Eu vou ter também um vector e inteiros chamado Alice V e Beatriz V, só para diferenciar. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou testar se a variável que eu li, ou seja, se a variável auxiliar, se eu já tiver jogado ela dentro do set, isso significa que ela é uma carta repetida, então eu não vou jogar ela dentro do vector. Então o que é que eu vou fazer? Alice.count auxiliar. Isso aqui eu estou testando. Eu estou testando se a carta que eu estou recebendo aqui, se ela está dentro do conjunto Alice, do set Alice. Só que eu vou colocar um not, ou seja, se isso aqui der, se isso aqui der verdadeiro, o not inverte, ele troca para falso. Então, aqui no caso, se a carta não estiver dentro do conjunto, aí é que eu vou entrar nesse if. Porque se ela estiver, isso aqui vai retornar 1. O contrário, se ela não estiver, isso aqui vai retornar 0. E aí o contrário de 0 é 1. Ou seja, o contrário de falso é verdadeiro. E eu entro nesse if. Então, se a carta não estiver no conjunto, o que eu vou fazer é que eu vou adicionar ela no vector. Porque lembrando que o vector, eu quero armazenar as cartas sem repetição. E eu estou usando só o conjunto só para fazer isso de uma forma mais fácil. Então, Alice V é o vector da Alice. Eu vou dar um pushback em auxiliar. Então, pushback em auxiliar. E depois, aqui embaixo, eu posso mandar um alice.insert auxiliar. O que eu estou fazendo aqui embaixo é que eu estou adicionando a carta que eu acabei de ler no conjunto.
ok? Se a carta não estava no conjunto antes, agora ela está. E se a carta já estava, não vai acontecer nada, porque o conjunto ele não aceita repetições. E eu vou fazer a mesma coisa para Beatriz. Copiar isso aqui. Vai ser Beatriz. Vai ser Beatriz V. Estou fazendo a mesma coisa aqui para Beatriz. O que eu vou ter no final? Eu vou ter um vector que vai ter somente as cartas de Alice e Beatriz sem repetição. Vou ter um vector para Alice e outro vector para Beatriz. E aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ter uma variável aqui que vai ser o contador da Alice, que vai começar com 0, e o contador da Beatriz, que vai começar com 0. Isso aqui basicamente vai ser... vão ser umas variáveis que eu vou utilizar para contar a quantidade de cartas que Alice tem, que Beatriz não tem, e a quantidade de cartas que Beatriz tem, que Alice não tem. Ô, Lucas, Oi? só antes de você continuar, que tem algumas dúvidas no chat aí. O Pra 7 não tem uma função nativa já para falar... Como assim? Conjunto A menos B? Cara, se tem eu não conheço. É porque a gente tá avaliando meramente a diferença entre os dois conjuntos, né? Verdade. Depois eu vou dar E aí, uma lida na documentação do 7 só para ver se tem, mas eu acho que não tem. ok, obrigado. Tem não, se tivesse união, interseção, essas coisas ia ser massa. Isso aí show. Dava pra fazer tanto de Alice quanto de Beatriz no mesmo for? Cara, não dava. Sabe por quê? Porque, na verdade, dava. Dava sim, dava. Você poderia simplesmente rodar isso aqui. Se bem que você teria que fazer mais testes, mas você poderia rodar isso aqui A mais B. Aí você rodaria a quantidade de cartas de Alice mais a quantidade de cartas de Beatriz. Só que aí você ia meio que ter que testar se o I seria menor que A depois, ou se ele estava entre A e B. Então você acabava tendo que botar mais teste no meio, sabe? Mas dava para fazer também. Como usa esse sinal de exclamação na condição do if mesmo? O sinal de exclamação, ele é basicamente ele é um not. O not, o que ele faz é inverter a condição lógica. Se alguma coisa é verdadeiro e você bota um not, ela vira falso. Se alguma coisa é falsa e você bota um not, ela vira verdadeiro. Por que eu estou usando o not? Eu quero entrar nesse if quando a carta que eu estou olhando ela não está no conjunto. Só que se eu fizer alice.count auxiliar, essa função ela vai me retornar verdadeiro quando a carta está no conjunto. Só que se ela me retornar verdadeiro quando a carta está no conjunto, eu vou entrar no if, se eu não tivesse esse not, né? Eu vou entrar no if quando a carta estiver no conjunto. Só que eu quero exatamente o contrário. Eu quero entrar no if quando a carta não está no conjunto. Então eu boto um not. Eu estou invertendo a lógica do negócio. Então, quando isso aqui for 0, ou seja, quando a carta não estiver no conjunto, esse not vai fazer virar true. Deu para pegar? Beleza, a gente está aqui. Então, o que eu vou fazer agora é que eu vou rodar as cartas, né? Então, a gente roda primeiro o vector da Alice, né? Alice v o size. Por que a gente está utilizando a função .size do vector e não o A que eu li? Porque lembrando que tinha repetição nessas A cartas que eu li. Aí eu tirei essas repetições. Então eu vou ter, em tese eu vou ter, não, eu vou ter realmente a mesma quantidade de cartas ou menor. Então eu uso isso aí para garantir. Alice.vSize, beleza, eu estou percorrendo a Alice. Eu vou testar se cada uma das cartas de Alice, elas não estão, as cartas que não estão no contador de Beatriz. Então eu vou usar o not de novo. Se Beatriz V, não Beatriz, né? Porque a gente está querendo utilizar o set. Se Beatriz.count de Alice V e o que é que isso aqui eu estou testando? Estou testando se para cada carta da Alice ela tem, se essa carta está nas cartas da Beatriz. Só que eu quero testar as que não estão. Então eu vou mandar um not aqui.
Porque, ou seja, esse if vai entrar quando a carta que a Alice tem não está entre as cartas da Beatriz. Aí nisso daqui eu vou dar um mais no contador da Alice. E essa mesma lógica serve para a Beatriz. Mesma coisa. E Alice. Ou seja, aqui eu estou usando a mesma lógica. Eu estou passando pelas cartas da Beatriz e eu estou olhando quais cartas que a Beatriz tem que a Alice não tem. Ou seja, que não estão no conjunto de cartas da Alice. E o que eu vou fazer é simplesmente imprimir o mínimo disso aqui. A função mínima aqui ela já está implementada no C. Vai tornar o mínimo. Oi? Ô, Lucas, no segundo fora ali, o teu contador ele tá na da Alice também. Contador Alice mais. No outro. Sim, valeu. Isso, pronto. Show. Agora vamos rodar. Aqui é para dar 0. Aqui é para dar 3. Show. Aqui é para dar 4. Vou mandar. Não estou logado. Alguma dúvida? Entenderam tudo certinho? Tá tranquilo essas estruturas? Um pouco mais. Essa questão é mais de boa. Ela foi boa. Essas estruturas é basicamente vocês podem pegar um caderninho e anotar cada função das estruturas e o que a estrutura faz, que basicamente vocês estão com tudo assim, sabe? E é só você aprender a utilizar as estruturas. Eu acho que o Lucas até preparou um PDFzinho com as principais funções de cada estrutura. Aí fica pra vocês aí. Ele vai soltar no grupo. Eu vou soltar. E eu vou. Ainda não tá lá, mas eu vou separar umas questões sobre isso e aí eu lanço lá na tabela quando eu lançar o aviso. Beleza? Seria legal ter esse C igual a menos B. Cara, tem uma estrutura que é o Union Find que dá pra fazer união. Eu não lembro direito como é que implementa ela, mas tem uma estrutura que você implementa, essa você tem que implementar. Que você faz a união e busca. Mas diferença eu não lembro de ter. Você lembra, Matheus? Tem alguma estrutura que a gente estuda que tem a diferença assim? Não, mas dá pra implementar isso aí. Dá. Dá pra fazer override de operador. Mas aí é bem mais complexo. A diferença basicamente é a interseção com o complemento, né? Então, pra pegar o complemento é zoada. Então. O problema é que é muita função. É verdade. É uma quantidade chatinha de funções. Mas assim, o máximo. O máximo não, como é que eu quero dizer? A maioria, muitas coisas tu pega que já tem uma lógica ali meio compartilhada. Tipo, clear tem pra praticamente tudo. Só tem o clear mesmo. O size. Me refutei. Tem o size também. E outra coisa, não precisa saber exatamente de cabeça. Você dá um ponto ali, o VS Code te mostra a maioria das funções. É verdade. Então se tu conhecer mais ou menos de cabeça. Verdade. E tu passa o mouse por cima, aparece a descrição também. E tipo, não é só isso que eu mostrei. Se vocês forem na documentação do C, essa daqui ó, C++,
Essa documentação é horrível, mas tentem dar uma lida, tipo, se eu pesquisar aqui por Vector, ó, tem várias funções aqui do Vector que vocês podem dar uma fuçada e ver aqui o que é que dá pra fazer. Tem muito mais do que eu mostrei, então vocês podem brincar. Então é isso, galera. Se não tem mais dúvidas, é isso aí. Obrigado por estarem aqui hoje. Estamos quase na primeira fase. A Você nem rocha. ligou sua câmera? Putz, aí, se você ligar, eu ligo. Deixa eu parar o OBS, né? Aí eu tô com vergonha.